Bom dia a todos que estão assistindo o quarto congresso de extensão da UGM. Iniciaremos as apresentações da sala 8, do período da manhã. O primeiro participante a apresentar é o Alcides José Leguto, da Universidade Nacional de Rosário. Voy a presentar un trabajo denominado Curricularización de la extensión en la residencia del profesorado en química, que llevamos a cabo en la Universidad Nacional de Rosario, en Argentina, especialmente en la carrera de profesorado universitario en química que allí se dicta. La idea es trabajar en la última asignatura del profesorado obligatoria, que se denomina residencia. En esta, los estudiantes lo que hacen es una concreción de todos los aprendizajes, tanto disciplinares como didáctico-pedagógicos, que han adquirido a lo largo de toda la carrera y lo ponen en práctica en diferentes instancias de la educación formal, en aulas, en diferentes niveles educativos. Por eso, hace 8 años consideramos que este es un espacio interesante para curricularizar la extensión universitaria, y para esto lo que hacemos es proponerle a los estudiantes que puedan participar en diferentes proyectos acreditados de extensión de la universidad. Pueden ser algunos que ellos encuentren y deseen participar, o proponemos desde el área algunos para que puedan hacerlo. En este sentido, hemos ofrecido proyectos que tengan que ver con educación ambiental, con consumos problemáticos, con educación sexual integral, con divulgación de la ciencia y tecnología, etc. Y la mayoría en instituciones educativas y en otros territorios, pero más relacionados con la educación no formal. En este sentido, estamos posicionados dentro de una lectura crítica de la extensión, y le ofrecemos también que puedan formarse en extensión universitaria para que puedan reconocerla también como una de las patas fundamentales de la educación universitaria. Lo que voy a mostrarles hoy son los resultados de un trabajo de investigación pequeño que realizamos, en donde consultamos a los residentes de los últimos 8 años sobre cómo consideran, cuál es su visión acerca de curricularizar la extensión en residencia. El objetivo de este trabajo es analizar la perspectiva de los residentes sobre cuáles fueron las ventajas y desventajas de la curricularización de la extensión universitaria en su propia formación docente. Para esto lo que hicimos fue un estudio descriptivo, transversal y cualitativo, llevado a cabo mediante un cuestionario que fue completado y respondido por 13 residentes. Y analizamos sus respuestas mediante análisis del discurso y las organizamos utilizando algunas categorías de análisis. Como les presentaré los resultados, clasificando estas categorías en 3 grandes grupos. En primer lugar, lo que manifestaron fue cómo la extensión universitaria les favoreció o aportó en su propia formación docente, que son las categorías que aparecen arriba, que ahora describiré. Por otro lado, también hay algunas categorías que se relacionan en cómo su propia formación docente pudo aportar algo interesante en la extensión universitaria, que son las 2 categorías de abajo. Y luego también otras categorías relacionadas con lo contextual. Comenzando con las primeras, es decir, cómo la extensión favoreció para la formación docente, encontramos que los residentes destacan que permitieron observar y reflexionar sobre la labor docente en distintos ámbitos más allá de las instituciones educativas formales, relacionándose con otros grupos sociales y con otras problemáticas. Por el otro lado, también que les aportó una responsabilidad social a partir de experiencias vivenciales, pudiendo complejizar y problematizar su rol como docentes en la sociedad. Por otro lado, que favoreció el trabajo colaborativo, interdisciplinario con otras personas y otros actores que habitualmente no están presentes en su labor docente en el aula. Y por otro lado, que también les permitió generar otro tipo de vínculos con estudiantes, específicamente con adolescentes, que suele ser más complicado, que suelen no haber una formación específica en esto durante
el profesorado, y aquí les permitió abordarlo desde otras metodologías un poco más complejas y dialógicas. Con respecto a cómo la formación docente aporta a la extensión universitaria, focalizaron en que les permite utilizar ciertas estrategias, tanto didácticas como lingüísticas, pero en contexto, ya saliendo de lo académico y pudiendo adaptarlas a diferentes personas en diferentes situaciones de diálogo. Y por otro lado, que también tenían herramientas para la reflexión sobre el rol docente en territorio, es decir, que les permitía relacionar diferentes miradas, por ejemplo, pedagógicas o políticas, en una práctica puntual. Estas prácticas de extensión también algunas se llevaron a cabo durante la pandemia. Entonces, en cuestiones contextuales, focalizaron en qué importante es la presencialidad para la significatividad tanto de la práctica docente como extensionista, y también la importancia de trabajar con la extensión transversalmente en toda la carrera y no solo en el último año. Como conclusiones principales de trabajo, podemos citar que el desafío de curricularizar la práctica de la extensión universitaria radica en incorporar a los residentes no solo en llevar a cabo estos proyectos, sino también en proponerlos, en planificarlos, en evaluarlos, en analizarlos luego. Y además que la curricularización de la extensión en este espacio de residencia jerarquiza la práctica territorial y la establece como una oportunidad para manifestar el compromiso social y para contextualizar el saber docente. Eso es todo. Muchas gracias. Então, bom dia a todos. Eu me chamo Sabrina, sou estudante de Psicologia da Unesp de Assis e eu faço parte do grupo PET Psicologia, que é um programa de educação tutorial composto por diversos discentes bolsistas, né? E um professor orientador, onde a gente segue os pilares de pesquisa, ensino, extensão e também cultura, onde a gente vai elaborando diversas atividades, né, ao longo do ano, e todas elas são norteadas pelos ensinamentos de Paulo Freire. E hoje eu vim falar um pouco da importância que o PET teve na construção da grade curricular do curso de psicologia, a partir de um projeto de extensão na penitenciária aqui da cidade, que acabou sendo incorporado pela grade curricular como uma opção de estágio para os alunos de psicologia que estão nos últimos anos. Então, em 2015, o PET ele realizou uma série de palestras e minicursos voltados para os funcionários da penitenciária e também para os presos, né? E essas atividades, elas foram consideradas muito inovadoras pelos presos. Eles relataram que teve um impacto muito significativo na vivência deles. E aí, com base no sucesso que teve o projeto, né, a própria penitenciária convidou o nosso grupo para uma parceria contínua. Então, o PET ele passou a realizar atividades educacionais e de extensão de forma permanente para os presos. E aí, ao mesmo tempo, já existia na penitenciária um projeto de filosofia que era conduzido por uma psicóloga do espaço, né? Enfim, onde eles se reuniam para discutir alguns textos voltados para esse tema. E em determinado momento, a instituição ela foi perdendo fôlego para dar continuidade nesse projeto, que acabou sendo integrado também ao PET. Então, com o passar do tempo, esse projeto de extensão foi crescendo, né, ganhando corpo, até ser integrado à nossa grade curricular, se tornando, então, uma possibilidade de estágio para os estudantes de psicologia que tinham interesse nessa área. Então, nesse ano de 2023, o projeto ele conta com alunos tanto do 5º ano, né, do estágio, como também alunos desde o 1º ano nesse formato de extensão. E aí, dessa forma, nós estudantes, a gente tem a oportunidade de uma aprendizagem mais prática e interdisciplinar desde o início do curso, o que acaba enriquecendo bastante a nossa visão social e também a nossa experiência acadêmica. Então, atualmente, nós temos 3 projetos em andamento na penitenciária, cada uma com uma média de 30 presos, onde o primeiro projeto ele se chama Diálogos, e a nossa ideia é desenvolver atividades que promovam mudanças cognitivas, afetivas,
pessoais e sociais aos trabalhadores encarcerados, né, de uma forma que eles possam compreender um pouco melhor os fenômenos sociais relacionados à sociedade capitalista e as vivências deles enquanto classe trabalhadora. O segundo projeto é de filosofia, aquele que já existia, né, com algumas modificações, onde o caminho é desenvolver o conhecimento e a reflexão acerca da filosofia, né, entre os detentos. E aí, por fim, a gente tem um projeto que é um pouco mais recente, que é de economia solidária, e é voltado para os trabalhadores presos em regime semiaberto. Então, nesse projeto, a gente aborda questões tanto teóricas quanto práticas do desenvolvimento da economia solidária. E aí, essas atividades, elas ocorrem, então, a cada 2 semanas, onde a gente facilita o acesso dos presos a livros, a leituras específicas, vídeo, dinâmicas, enfim, diversas estratégias de ensino. E aí, como a gente parte de uma perspectiva sócio-histórica, a nossa ideia é buscar proporcionar o contato com o conhecimento que foram privados desses trabalhadores presos, né, ao longo das suas jornadas. E aí, além disso, a gente tenta sempre trazer, né, uma diversidade de estratégias de ensino, com a perspectiva de que cada indivíduo ele é acessado de uma forma diferente. E aí, isso demonstra bastante uma integração, né, entre a universidade e o mundo externo, né, no caso, a penitenciária, concretizando, então, um dos princípios básicos da instituição acadêmica, que seria a extensão universitária. Então, com esse projeto, a gente busca não só mediar os conhecimentos aos presos, mas também promover transformação e oportunidade de desenvolvimento para eles, né? Ao mesmo tempo que vai enriquecendo também a nossa formação enquanto estudantes de psicologia. Outra coisa interessante é que os presos, eles também recebem certificados de participação nessas atividades, e esses certificados, eles representam não só um reconhecimento pelo esforço e empenho aos detentos, né, mas também uma oportunidade de reconstrução e de reinserção deles na sociedade, porque através desses certificados, os presos eles têm a possibilidade de demonstrar para as autoridades o seu processo de dedicação e no processo de reabilitação, né, o que muitas vezes acaba resultando em uma redução muito significativa das suas penas. Enfim, a gente acredita que por meio do diálogo, do compartilhamento de saberes e da valorização da dignidade humana, né, é possível a gente contribuir para uma construção de uma sociedade mais justa e mais inclusiva. Enfim, por mais que o PET, né, ele não faça parte desse projeto atualmente, de forma prática, esse foi um momento muito importante na nossa trajetória, que demonstra a importância que grupos de tutoria e projetos de extensão, eles podem ter na grade curricular ao longo do tempo. É isso, eu agradeço a oportunidade de compartilhar essa experiência com vocês. Muito obrigada. Bem, bom dia a todos. Meu nome é Andréa Gonçalves, coordenei o projeto de extensão Odontologia com Sala de Espera Humanizada. Esse projeto, ele teve o financiamento da PROEC, da Unesp, da Pró-Reitoria de Extensão, e a humanização na sala de espera, ela visa aos usuários dos serviços de saúde garantir o acesso à saúde sem ansiedade e promover o bem-estar desses usuários. O objetivo desse projeto foi atuar na sala de espera junto aos usuários do serviço de saúde da Faculdade de Odontologia de Araraquara, Unesp, visando promoção e cuidados com saúde e acolhimento com temas relevantes, e contribuir para a formação do estudante em relação à sua competência de relacionamento humano. Antes de iniciar o projeto, a equipe se reunia e alguns temas surgiram para propor aos usuários, e também os usuários foram consultados. Então, muitas vezes os temas propostos foram alterados por conta de escolha dos usuários. Então, na sala de espera escolhida, foi que atende as disciplinas de radiologia, cirurgia bucomaxilofacial e estomatologia, localizada no 2º andar da faculdade. Então, enquanto os usuários eles aguardavam atendimento, esse tempo foi aproveitado para que eles recebessem informações por meio de pôsteres. Então, o primeiro pôster foi Maio Vermelho, combate ao câncer de boca, Julho Verde, câncer de cabeça e pescoço, depois teve instrução para a higienização das próteses, importância da radiografia e tomografia na odontologia e homenagem às mulheres, importância na ciência.
Então, concomitante à instalação desse pôster, os estudantes eles abordavam os participantes do projeto sobre o conteúdo divulgado. Então, para cada pôster tinha um formulário individual que foi confeccionado e algumas perguntas relacionadas a esse conteúdo. O projeto ele contou com a participação de 3 docentes, uma estudante bolsista, 7 acadêmicos que eram voluntários, 4 servidores técnicos administrativos, 2 pós-graduandos e a comunidade interessada. Então, aí um exemplo dos pôsteres que foram instalados. O Maio Vermelho, Combate ao Câncer de Boca, foi instalado em maio de 2022. Aí ele foi adaptado à parte superior para o Julho Verde, que era o câncer de cabeça e pescoço. Instrução para higienização das próteses. Cada pôster, as suas referências estavam em QR Code, e esse de instrução para prótese tinha um vídeo também que estava em QR Code e que foi perguntado aos usuários se eles conseguiram acessar. Em novembro, foi instalado um pôster em homenagem aos 127 anos da descoberta dos raios-x sobre a importância de radiografia, e em março, sobre mulheres cientistas. De acordo com o tema, nós verificamos um maior ou menor interesse dos usuários sobre o assunto. Em relação ao pôster 1, que foi câncer bucal, e ao 2, câncer de cabeça e pescoço, somente uma pessoa relatou que ela não tinha sido bem acolhida quando ela chegou à faculdade. Ela informou que foi porque atrasou o atendimento dela, e outra pessoa solicitou a troca de local onde os pôsteres estavam. Só isso, os demais disseram que foram bem acolhidos. Então, a troca de local foi aceita, porque ficou bem mais ajustado o local. O pôster 2, sobre higienização das próteses, nós verificamos pouco interesse das pessoas. Fomos verificar o motivo, e era porque muitos deles não usavam próteses e, por isso, não tinham interesse em higienizá-las. O pôster 3, sobre a importância da radiografia e tomografia na odontologia, verificamos que eles relataram que o pôster estava muito didático, e isso aconteceu porque a maioria das pessoas que observaram o pôster já tinham sido submetidos a exame radiográfico e sabiam como era. Na homenagem às mulheres, a importância na ciência, os usuários relataram que foi muito importante essa homenagem no mês de março a cientistas que ganharam o Prêmio Nobel. Concluindo, o projeto ele contribuiu para a promoção da saúde, principalmente que o primeiro pôster, acompanhante de um paciente verificou que ele tinha uma lesão que não se curava há muito tempo, pediu para agendar uma consulta e recebemos o retorno dos professores da estomatologia, dizendo que foi diagnosticado um câncer de língua precocemente e que o pôster ajudou muito. Então, isso motivou demais a equipe do projeto a continuar. O projeto ainda mostrou acolhimento para a maior parte do público que participou e auxiliou no enfrentamento do momento em que ele estava vivendo, tanto em relação ao tratamento odontológico como sua vida pessoal. O projeto ainda contribuiu para a formação dos estudantes em relação às competências de relacionamento humano. Eles aprenderam sobre os temas, novas tecnologias, bibliografia e direitos autorais, além de motivá-los como profissionais e seres humanos. Sempre a escolha era um tema diverso, diferente, não relacionado à odontologia, mas toda vez que conversávamos com usuários, verificamos que eles queriam algo relacionado à odontologia, que eles queriam saber quais eram os tratamentos oferecidos e as diferentes áreas dentro da odontologia. Gostaria de agradecer à Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Unesp pelo apoio, à Faculdade de Odontologia e a todos os membros da equipe que proporcionaram a realização deste projeto, e também ao Congresso de Extensão por esta apresentação. Meu muito obrigada. Bom dia a todos. Meu nome é Deidson Vitório Kurpel. Eu sou professor de matemática do Instituto Federal do Triângulo Mineiro e trabalho no campus que fica localizado na cidade de Patrocínio, em Minas Gerais. Hoje eu vou apresentar para vocês um relato das experiências que nós tivemos na execução do projeto de extensão Oficina Enem, que foi um projeto que foi realizado para, em parte, se cumprir os requisitos de curricularização de extensão
presentes na disciplina de Cálculo 2 do PPC do curso de Engenharia Elétrica que a gente tem aqui no campus. O trabalho foi realizado por mim e por mais 12 alunos extensionistas que dividem a autoria do trabalho comigo. A gente resolveu fazer esse trabalho, um dos nossos motivadores foi a importância do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, para o acesso ao ensino superior aqui no Brasil. No nosso país, a nota do Enem ela é utilizada tanto no SISU como um critério para acesso a universidades públicas, como no ProUni, para garantir financiamento estudantil em instituições de ensino privadas. Além disso, outro motivador para a gente desenvolver esse projeto foram as dificuldades que sabidamente são apresentadas pelos candidatos que realizam a prova de matemática e suas tecnologias do exame. Em edições anteriores, algumas pesquisas mostram que até 25% dos candidatos faziam a resolução dessa prova de uma maneira totalmente aleatória, ou seja, eles não conseguiam desenvolver o raciocínio para resolver nenhuma questão e acabavam chutando todas as questões da prova. Então, a gente criou esse projeto de extensão com os seguintes objetivos. Primeiro, era ajudar na preparação dos candidatos para a prova de matemática na edição do ano passado do Enem. Para isso, foram feitas a gravação de videoaulas, resolvendo questões de anos anteriores do Enem, de uma maneira detalhada e revendo conceitos básicos de matemática que estavam presentes na resolução das questões. Aqui na tela, a gente tem a logo, que foi criada pelos alunos que participaram do projeto, e o nome do projeto, né, Oficina Enem, também foi uma sugestão dos próprios alunos que estavam desenvolvendo essa atividade de extensão. Esse projeto de extensão, ele foi criado como para a gente cumprir um requisito de curricularização de extensão que estava previsto no PPC do curso de Engenharia Elétrica aqui do IFTM Campus Patrocínio. Ele foi desenvolvido na disciplina de Cálculo 2. Essa é uma disciplina aqui no nosso campus de 90 horas, sendo 85 horas teóricas e 2 horas destinadas para atividades de curricularização de extensão. Ele foi realizado por acadêmicos do curso de Engenharia Elétrica que estavam matriculados no curso. Ele era composto por mim, que atuei na condição de professor orientador, e por 12 alunos extensionistas. A princípio, a gente começou esse projeto com 14 alunos extensionistas, mas 2 alunos evadiram a disciplina e acabaram também não fazendo as atividades que estavam previstas para eles no projeto. Cada aluno extensionista pesquisou em provas de edições anteriores do Enem questões de matemática e suas tecnologias, e gravaram a resolução detalhada de 5 questões. Então, esse projeto aí, ele gerou um total de 60 videoaulas para auxiliar os candidatos que iriam fazer o exame no ano passado. E esse projeto contou com uma carga horária de 20 horas, que foram divididas da seguinte maneira: 5 horas foram realizadas durante as aulas da disciplina de Cálculo 2, para que se cumprisse o requisito de curricularização, e as outras 15 horas, elas foram certificadas pela coordenação de extensão do campus, para que os alunos pudessem utilizar esse certificado como atividades complementares. Para a gente fazer a divulgação desse projeto, primeiramente a gente fez visitas às escolas da rede estadual do município de Patrocínio, aqui em Minas Gerais. Nós também realizamos a confecção de artes para divulgação em redes sociais, como Facebook e Instagram, e aplicativos de mensagens, como o WhatsApp, de uma maneira que a gente conseguiu aumentar bastante a quantidade de pessoas que foram atingidas, né, que tiveram acesso a essas videoaulas que foram gravadas. Para fazer a hospedagem dos vídeos, nós criamos um canal no YouTube. O QR Code que está aparecendo aí na tela para vocês permite o acesso ao canal, caso vocês queiram verificar qual foi o nosso trabalho. E os vídeos, eles foram postados na forma de um intensivo, com 4 novos vídeos postados a cada dia,
2 semanas antes da realização da prova de matemática e suas tecnologias, que aconteceu no mês de novembro de 2022. Aqui a gente tem um exemplo de uma das artes que foi usada para se fazer a divulgação do projeto nas redes sociais. Aqui a gente tem uma visão geral do canal, quando você entra no canal lá no YouTube. E aqui a gente tem o detalhe da resolução de uma questão do Enem de 2011, que envolvia o conceito de progressão aritmética. Como avaliação dos resultados que a gente obteve efetuando esse projeto de extensão, a gente pode destacar os resultados positivos desse projeto para a comunidade externa, uma vez que ele ampliou a percepção da comunidade local que o Instituto Federal do Triângulo Mineiro, aqui de patrocínio, ele auxilia na resolução de questões que são pertinentes e que são importantes para o município. E, além disso, ele também ampliou a divulgação, o conhecimento, né, do curso de engenharia elétrica entre as pessoas da comunidade. A gente também pode perceber que houve uma participação ativa dos alunos extensionistas no desenvolvimento do projeto, que se mostraram bastante comprometidos e participativos ao longo de todo o projeto, cabendo destacar que essa foi a primeira atividade de extensão realizada por muitos dos alunos que participaram desse projeto, e também percebemos que existe um potencial para continuar esse projeto como uma componente de curricularização de extensão em outras unidades curriculares do curso, que também prevêem em seu PPC, né, em suas ementas, a realização de atividades de extensão como parte de sua carga horária. Eu agradeço a oportunidade, agradeço a atenção, a minha apresentação. Deixo aqui o meu contato, caso alguém queira entrar, caso alguém queira conversar a respeito do projeto, tirar alguma dúvida. E, mais uma vez, deixo um QR Code e convido vocês para que acessem o nosso canal, se inscrevam e divulguem entre as pessoas que vocês conhecem aí, que possam estar interessados nos resultados aí do nosso trabalho. Muito obrigado. Bom dia, Stephanie. Seja bem-vinda. Bom dia a todos. Eu sou a Stephanie, eu sou aluna de Agronomia da Unesp de Registro, da Faculdade de Ciências Agrárias do Vale do Ribeira. Eu faço parte do Núcleo de Extensão, de Ensino, Extensão e Pesquisas em Paisagismo. O meu projeto de extensão é o levantamento socioeconômico dos produtores de plantas ornamentais de Pariquaraçu, que, além do grupo de pesquisa, eu realizei em conjunto com a Prefeitura de Pariquara. Bom, o mercado de plantas ornamentais dentro do agronegócio é uma atividade econômica relevante no Brasil, e especialmente em Pariquaraçu, ela representa mais da metade da atividade agropecuária, sendo 55,76%. Aqui nós ficamos localizados no Vale do Ribeira, e de todos os municípios é o que apresenta maior porcentagem na atividade. E também em relação ao estado de São Paulo, apresenta um total de 66,67% do segmento, que são as plantas ornamentais em vaso. Bom, teve por objetivo esse projeto realizar a caracterização socioeconômica dos produtores de plantas ornamentais para entender como que funciona a cadeia produtiva, até para futuramente tomar as decisões políticas e decisões políticas. Bom, o material e métodos, esses dados eles foram coletados tanto de forma virtual, com encaminhamento do link de acesso à plataforma Google Forms, foi divulgado nas redes sociais, tanto da Prefeitura Municipal de Pariquaraçu também, quanto as redes sociais da Unesp de Registro, além das redes sociais dos diretores do departamento, e também foi realizado visitas presenciais às propriedades. Foi visitas de maneira aleatória, onde os produtores que recebiam estavam dispostos a contribuir, participavam da pesquisa. Bom, o questionário ele levantou informações referentes tanto à atividade econômica principal, se consta como a principal atividade econômica, se não consta com outra atividade, a estrutura de produção, se é entelado, céu aberto ou estufa,
o sexo para saber a representatividade nessa atividade agropecuária e as pessoas envolvidas no processo produtivo, que seria a questão familiar, quantos familiares participam desse processo, e o mercado destino de vendas. Com base nessas respostas, foram analisadas as características socioeconômicas dos produtores através de uma análise de frequência para a estimativa das porcentagens. Bom, a representação, a maioria são homens, 70,77%, e apenas 29,23% são produtoras de plantas ornamentais aqui na cidade de Pariquaraçu. As estruturas utilizadas por esses produtores, 55,83% são a céu aberto, é uma estrutura de menor tecnologia, sendo um ambiente que não é protegido. 7,69% conta com telado, que não é uma estrutura tão controlada quanto a estufa, e 3,8% utiliza de estufa. Bom, 21,54% dos produtores utilizam de céu aberto e telado, fazem o cultivo em telado na fase inicial e depois a planta é passada para o céu aberto. E o restante utiliza das 3 estruturas, tanto a céu aberto, que seria roça, quanto telado e estufa. Bom, a produção corresponde, em sua maioria, em torrão, sendo mais de 30%. Outros são torrão e vaso, correspondente a mais de 20%, e apenas 15% são cultivo em vasos. Os membros da família que participam dessa produção seria a quantidade que fazem a participação. A maior porcentagem é que conta com 2% de membros familiares. Normalmente são mãe, esposas, esposo e filhos. A segunda maior porcentagem é de apenas um membro da família, que normalmente é o marido ou a esposa, e 3 conta com... E a terceira maior porcentagem é com 3 membros familiares, que normalmente ficou caracterizado que são por esposa, esposo, filhos e tanto mãe e pai ou sobrinhos. Bom, 66,15% dos produtores tem como principal atividade econômica, não conta com outras atividades, e 33,85% já conta com outras fontes de renda. Normalmente são pessoas que são aposentadas ou complementam mesmo a renda, porque ainda não tem uma produção tão grande a ponto do sustento da família. E o principal destino dessa produção com agente, ou seja, com atravessadores. Seria com atravessadores. E 9,23% realiza a venda direta nos centros de distribuição. Essas pessoas são que têm um stand tanto no Ceaflor quanto no Ceasa. E 36,92% efetua distribuição para outros mercados, sendo o mercado paisagístico da cidade fazendo a distribuição para outros produtores, vendendo para terceiros, que são também produtores de plantas ornamentais. Bom, a conclusão é que conclui-se que Pariquara, as plantas ornamentais é a principal atividade do agronegócio, como foi falado inicialmente, e a cadeia tem por principal característica a venda direta no campo, que seria os atravessadores. E o cultivo é em torrão e céu aberto, que é uma estrutura de baixa tecnologia, então isso mostra que essa produção tem que haver investimento em tecnologia e acesso a essas informações, e é uma produção predominantemente masculina, porém apresenta uma participação significativa de membros familiares, ou seja, é uma agricultura familiar. Essas são as referências bibliográficas. Eu gostaria de agradecer a oportunidade da participação no Congresso. De temas abordados nas interações de Teletandem. Né? Então, para quem não conhece, o programa de Teletandem, ele é um intercâmbio virtual e acontece entre os estudantes da Unesp e outras universidades brasileiras ou até
pessoas que não fazem parte da universidade, né, a comunidade externa, que interagem com estudantes de universidades estrangeiras. Então, na Unesp de Assis, nós temos parcerias com... Nesse semestre, nós fizemos parceria com 10 universidades, localizadas tanto no México como nos Estados Unidos, e elas acontecem em modalidades não institucional, institucional não integrada, semi-integrada e integrada, né? As sessões de interação, então, elas acontecem em duplas ou trios de alunos, e as mediações, elas são feitas em grupo, presencialmente ou online, para discussão de estratégias de aprendizagem, contato intercultural, recorrência de temáticas, dificuldades e desenvolvimento linguístico e intercultural. Nas interações que nós analisamos, nós buscamos identificar quais eram as temáticas que estavam sendo debatidas em 4 universidades, em 4 interações, né? Sendo no Caribe, Texas, Tulane e Miami. As escolhas por essas universidades, ela se deu devido à atuação, tanto minha quanto da Maísa, como mediadora nesses grupos. E as mediações, além de acontecerem nesse formato de grupo e de grupo presencial online, também acontece via formulário, né? Então, assim que os alunos terminam as interações, eles escrevem sobre o que eles conversaram, como foi a interação, e também, no geral, para contar como é que foi essa interação, né? E aí, essas análises, elas foram realizadas a partir dessas respostas registradas no formulário de mediação durante esse primeiro semestre de 2023. Então, para que vocês conheçam um pouco, né, sobre as temáticas, inicialmente a gente imagina que todas as primeiras interações, elas serão de apresentação, dos combinados. Nas apresentações, geralmente o nome, a universidade, o que gosta, o que não gosta, os temas que gostaria de debater, né, durante as interações. As interações têm duração de 1 hora, sendo os primeiros 30 minutos num idioma e os 30 minutos seguintes no outro idioma. E a gente recomenda que eles intercalem o início dessas interações. E aí, conforme, né, a gente tem as sequências, nós percebemos que na Unicaribe, na universidade que está em Cancún, muitos dos temas, né, em todas as interações, apareceram os temas das histórias dos países e povos originários, os estereótipos e preconceitos sobre países latino-americanos. E, para nossa surpresa também, as apresentações elas vão continuando, né? Nas interações 3 e 4, 5, 4 e 5, 6 e 7. Na universidade, então, para mostrar para vocês um trecho, né, dessas interações, eles colocam, vou dar um exemplo, também sobre as ameaças de massacre que estavam ocorrendo no Brasil, pois o mundo todo estava acompanhando tudo. Então, além dessas temáticas, eles também trazem temas atuais, né? Em Tulane, a gente observou que uma recorrência era política, desastres ambientais, clima e também o uso do ChatGPT como estratégia para as interações. Aqui alguns exemplos dessas interações. Falamos sobre política e desastres ambientais, tais como deslizamentos, enchentes e queimadas. E sobre o ChatGPT, André costuma usar o ChatGPT para gerar perguntas interessantes para perguntar a alguém de outro país, o que deixa o encontro bastante dinâmico. No Texas, nós tivemos temas como pandemia, ensino remoto, política e comunidade LGBT, né? Quando esse ensino remoto supera qualquer invenção da humanidade, como foi a adaptação dela durante a pandemia, ela teve dificuldade com física, e por ser uma pessoa que gosta de gente. Então, esses temas também apareceram, né?
dos anos anteriores. Ainda no Texas, nós tivemos temas como psicanálise, sistemas de saúde, movimento estudantil. Deu algum erro aqui. Em Miami, aspectos culturais complexos sobre imigrantes, questões com temas, com termos racistas, economia, relacionamentos amorosos, LGBTQIA+. Conversamos também sobre como é ser um imigrante em Miami, como é ter aulas que não são em sua língua materna, e a Isabela relatou um pouco de dificuldade com os professores. Nas nossas conclusões, como eu já mencionei, nem sempre as primeiras interações prendem-se a apresentações pessoais. As interações entre brasileiros e mexicanos contemplou mais temas complexos, como estereótipos, histórias dos países e povos originários. Uma interagente do grupo de Texas também se destacou pela quantidade de temas complexos tratados. Em Tulane, nós percebemos a presença de muitas interações em que política, problemas ambientais e clima estavam presentes. Na interação entre os brasileiros e os estadunidenses, nós percebemos a constante preocupação em avaliar o uso da língua, se eles estavam entendendo, se o inglês estava num nível bom. E os temas atuais, como esperado, né, eles sempre estão presentes nas interações. Foi importante fazer essa análise para contribuir e nós pensarmos também em novas propostas de pesquisas. Muito obrigada. Bom dia, meu nome é Jonathan, eu sou doutorando em Relações Internacionais pela Universidade Federal de Santa Catarina, sou o vice-coordenador do IRENE, que é o Centro de Pesquisas e Práticas Pós-Coloniais e Decoloniais aplicadas às relações internacionais e ao direito internacional. E, para contextualizar, então, um pouco antes de falar do projeto especificamente, Santa Catarina é muito conhecido por ser um estado criado a partir de um projeto de imigração e também um projeto de eugenista, né, um projeto de embranquecimento da população brasileira. Então, é muito associado na sua história com a imigração, mas aquela imigração de imigrantes italianos, alemães, açorianos, embora muitas outras nacionalidades tenham ajudado a construir o Estado. E, mais atualmente, Santa Catarina, por ser uma das regiões com maior desenvolvimento industrial do Brasil e, portanto, dispor de boa capacidade de absorção de mão de obra, ela se insere na rota das migrações sul-sul, que tem ganhado muita força no mundo inteiro nas últimas décadas, né, com grande destaque para a recepção das populações negras e afro-caribenhas. No entanto, é preciso ressaltar que existe uma grande discrepância do tratamento daqueles imigrantes europeus vindos no século passado, que ainda continuam vindo, e que ainda, né, a forma como tem sido feito também essa recepção aos imigrantes desse eixo sul-sul, né, que na maioria são racializados como negros ou não brancos. Então, há muita discrepância na criação de políticas públicas, na forma da recepção dessas pessoas, e esse descaso em grande parte dos poderes públicos, estaduais e municipais, com as novas ondas de migração, faz com que a rede de ativismo, né, formada por diversos atores locais, procure promover, na medida das suas possibilidades, né, dentro das suas restrições, promover ações de acolhimento e integração desses povos. E a Universidade Federal de Santa Catarina, né, e o IRENE, como um dos seus braços, faz parte desse processo. Então, o projeto, né, de extensão do IRENE, do nosso grupo, tem como objetivo realizar práticas e pesquisas vocacionadas a promover a redução das desigualdades e a inclusão não subalternizada de imigrantes em Santa Catarina e produzir os mecanismos orientadores para a implementação de políticas públicas de acolhimento, né? E aí, dos objetivos específicos que a gente atua, né, vinculando extensão e pesquisa e ensino, fazer um mapeamento do perfil e da demanda dessa migração, né, com a criação e a alimentação de um banco de dados, diagnosticar os desafios
encontrado por esses imigrantes do eixo sul-sul aqui em Santa Catarina e apontar quais as dificuldades e soluções para a implementação das políticas públicas, né, de inclusão social, econômica e política desses imigrantes aqui, e também identificar as melhores práticas e oportunidades e desafios da decoração de programa de ação de Durban, né, no tocante às migrações de pessoas racializadas como não brancas. Então, a nossa metodologia ela busca congregar os 3 pilares da universidade, né, a pesquisa, o ensino e a extensão. O nosso método e técnicas de pesquisa elas são qualitativa, com análise documental, e também quantitativa, que é a grande inovação no cadastro institucional fechado, através da nossa atuação de extensão. Os nossos extensionistas e as nossas extensionistas fazem, por meio de formulário, coletam os dados, né, necessários para que a gente, então, faça essa criação desse banco de dados e possamos, então, analisá-los e, assim, usar para subsidiar a implementação de políticas públicas, né? Então, dentre os vários resultados, né, os principais que a gente tem alcançado e pretende continuar alcançando sobretudo, o atendimento a essas pessoas imigrantes refugiados na Defensoria Pública da União. A gente tem uma parceria da universidade, especificamente do IRENE, com a Defensoria Pública da União aqui em Florianópolis, na Grande Florianópolis. Já atendemos a mais de 50 mil pessoas de 62 nacionalidades nos quase 10 anos de existência do projeto. Fazermos, então, o outro resultado é o levantamento desses dados para subsidiar a construção de políticas públicas, a publicação de artigos para disseminar o conhecimento, bem como a contribuição para a formação de recursos humanos especializados por meio do ensino, das disciplinas apresentadas à pós-graduação e à graduação, assim como a organização de palestras e mini-cursos voltadas para a comunidade no geral e também para órgãos públicos, para que eles possam ter mais conhecimento também. Então, a extensão, né, a título de conclusão, a extensão ela tem o poder de transformação e transformar é o termo que mantém de pé o conceito utilizado nas políticas públicas para a educação no Brasil. E, por isso, é necessário fazer extensão para a gente realizar, enquanto universidade, o princípio da igualdade, que foi escrito na Constituição, não porque somos iguais, mas porque julgamos como nação que esse ideal tão alto ainda está tão distante. E o Brasil, que é um país conhecido como Pátria das Nações, por ter sido formado por várias nações, etnias e raças, não se encontra, de fato, com a autoridade. A gente ainda, hoje, é muito disseminado o mito da democracia racial, mas o que a gente vê, na realidade, é longe disso, né? Tanto na história quanto atualmente, e especificamente na nossa atuação com a migração sul-sul, de pessoas, sobretudo, racializadas como não brancas, a gente vê como essa fábula da democracia racial, o Estado não concede aos corpos negros o direito à existência digna e o acesso a direitos humanos básicos previstos na nossa Constituição, previsto na nossa lei de imigração, que é considerada uma das mais progressistas, uma das mais avançadas, mas quando a gente vê na prática, na aplicação, ainda assim, há muita ausência do Estado e do poder público, e por isso, então, a extensão tenta, na medida do possível, né, contribuir para um acolhimento mais digno das pessoas imigrantes que chegam aqui. Algumas referências, né, pelo tempo eu não pude trazer alguns dos dados, dos mapeamentos. A gente tem um livro e alguns artigos que trazem esses dados coletados, então, para quem quiser ter acesso, pode estar disponibilizado de forma gratuita no nosso site. E aqui estão alguns contatos para quem quiser conhecer um pouco mais do projeto ou tirar alguma dúvida. É isso, muito obrigado. Seja bem-vinda, Celina. Assim que você quiser iniciar sua apresentação, fique à vontade. Sí, muy buenos días para todos. Muchísimas gracias por este espacio que nos brindan para que podamos socializar con la comunidad las actividades en el marco de extensión universitaria que estamos realizando en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Asunción. El proyecto que hoy vengo a mostrarles es el ejecutado que se denominó Instruyo con el NAT
para el registro de comprobantes en el sistema Marangatu. Bien, el núcleo de asistencia tributaria es la adaptación aquí en Paraguay de lo que sería el núcleo de asistencia fiscal e impositiva, los NAF, que a través de la Eurosocial se fue socializando y se fue replicando para la vinculación de la academia, Estado, sociedad. En lo que refiere a nuestro país, la adaptación del núcleo de asistencia tributaria como programa justamente de la Eurosocial más involucra al Ministerio de Hacienda a través de la Subsecretaría de Estado de Tributación y la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Asunción, donde tenemos 3 carreras, la carrera de Contaduría Pública, la carrera de Administración y la carrera de Economía. Bien, nosotros este programa de extensión lo venimos realizando desde el año 2019. Ya con el advenimiento y la nueva reforma tributaria que experimentamos aquí en Paraguay en el año 2020, ya nosotros tuvimos una modernización del sistema tributario nacional con la ley 6.380 del año 2019, cuya vigencia, como bien lo mencioné, arrancó el 1 de enero del año 2020. En esta reforma tributaria experimentada en Paraguay, se introdujeron varios componentes tecnológicos para la transparencia y la formalización del sistema económico en Paraguay. Eso conllevó a que los contribuyentes de los diversos impuestos, en una primera etapa que tuvimos, nosotros tenemos aquí categorizados los pequeños, los medianos y los grandes contribuyentes. Los pequeños contribuyentes serían las personas de baja renta que tributan el impuesto al valor agregado IVA y que tributan la combinación de lo que sería el IRE, impuesto a la renta empresarial, en su modalidad simple y resimple, y lo que conlleva al impuesto a la renta personal, IRP. Entonces, esta modalidad de registro electrónico a través del sistema Marangatu, lógicamente, demandó que los contribuyentes manejen el sistema Marangatu de una manera más adiestrada. Entonces, desde el NAT, desde el Núcleo de Asistencia Tributaria, con los estudiantes hemos propiciado un espacio ya virtual de confluencia entre la administración pública, la academia y la sociedad para brindar un servicio gratuito de calidad a los ciudadanos y contribuyentes de baja renta. Entonces, este proyecto se abocó a instruir a contribuyentes para el correcto registro de comprobantes en el sistema Marangatu y concienciar a los contribuyentes la importancia del cumplimiento tributario, porque el no registro, lógicamente, le iba a generar incumplimientos y esos incumplimientos iba a generarle una carga tributaria, porque aquí nosotros tenemos implementado lo que son las multas por presentación tardía o incumplimiento. Entonces, la metodología como parte de este proceso se realizó a través de una webinar donde se le instruyó detalladamente a los contribuyentes la resolución 90 sobre el registro de comprobantes electrónicos a través del sistema Marangatu. Esta charla de todo lo que tenga que ver con los lineamientos técnicos estuvo a cargo de la coordinación del programa, donde justamente me acompañó el profesor magíster Juan Carlos Flor Almada, quien es tutor del proyecto. Y a partir de estos delineamientos técnicos, ya los estudiantes de la carrera de Administración, Contaduría Pública y Economía hicieron el proceso de mentoría a los contribuyentes obligados a registrar los comprobantes en el sistema Marangatu. Entonces, este proyecto permitió que 38 contribuyentes fueran asistidos para el registro electrónico de comprobantes en el sistema Marangatu, donde fungieron de tutores de mentores 12 estudiantes de la carrera de Administración y Contaduría Pública.
Como conclusión, lógicamente, esta actividad tuvo una alta aceptación, puesto que la ciudadanía y más aún los contribuyentes de baja renta no disponen de mucho tiempo para interiorizarse de los requerimientos técnicos que se van emitiendo a través de la Subsecretaría de Estado de Tributación. Entonces, a través del Núcleo de Asistencia Tributaria, logramos capacitar a la sociedad de manera a que los contribuyentes vayan dotándose de habilidad para el manejo de herramientas que va proveyendo la Subsecretaría de Estado de Tributación. Entonces, este es un proyecto donde mostramos que la vinculación de la sociedad con la academia es un puente fundamental para transformar el sistema tributario y que logre la cultura tributaria y el cumplimiento voluntario de los requerimientos impositivos. Muchísimas gracias por este espacio de socialización y presentación de lo que venimos realizando desde la Universidad Nacional de Asunción para la vinculación academia-sociedad-estado. Muchísimas gracias. Todos os participantes já fizeram suas apresentações, gostaria de agradecer a cada um. E vou finalizar a gravação dessa sessão. Nos vemos nas próximas. Até mais, pessoal.